Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente está aqui de novo com o Control Alt Socialismo. Eu sou a Natália, estou aqui com o Diego e o Lobão. E hoje o nosso tema vai ser um que repercutiu muito na última semana, que é a escala 6x1. E eu vou passar a palavra para o Lobão para ele começar a introduzir o tema. A escala 6x1, como a gente já sabe, é a escravidão moderna, né? E se tudo correr bem, nossos deputados tomarem consciência, a gente vai conseguir acabar com essa maldita escala. Sim. Né, Diego? E tem essa questão aí do projeto de lei, né? Ele propõe lá 4x3, e tem gente que acha que é o final do mundo, que é um absurdo, né? É claro que essas pessoas não fazem escala 6x1, por isso que elas acham um absurdo. Mas cabe a gente lembrar também que esse projeto vai estar em discussão. Né? Muitas coisas podem ser alteradas, algumas categorias a gente pode cuidar das especificidades dessa categoria, né? Sim. Então a gente tem muito tempo ainda para dialogar. O que é importante é colocar em diálogo. Né? Não dá para ficar, meu Deus, vai acabar o mundo, não propõe e tal. E pode reparar, quando a esquerda se une para uma proposta boa, ela vai para frente. Vai. Acho que a gente tem que aprender com isso, né? Com essa questão de ter furado a bolha, para a gente fazer com outras pautas para o trabalhador também. Sim, eu acho que é exatamente isso, porque a gente vê que não é uma pauta que é exclusiva da esquerda, ela é uma pauta que está furando a bolha realmente. Não é só a gente que é da esquerda que está falando sobre isso, pessoas que trabalham na escala 6x1, que são da direita, tomaram consciência de que essa é uma pauta que vai além, é uma coisa que pega os trabalhadores no geral, seja você de esquerda, seja você de direita, independente do seu posicionamento, porque é algo que afeta a vida, não a sua ideologia. E é muito interessante ver que isso está acontecendo, porque é um passo muito grande para a história do trabalhador no Brasil. A gente está vendo a história ser feita nesse momento, sabe? E só o fato da deputada ter conseguido assinaturas para que o projeto seja discutido na Câmara é uma coisa muito grande. Então, eu acho que talvez o projeto não passe, talvez passe, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é muito interessante que a gente tenha chegado até aqui ao nível da gente ter mobilização popular. As pessoas estão indo para a rua, o trabalhador está indo para a rua. Eu vi assim gente que levou os atos até para dentro de shoppings, dentro de comércios, porque se o trabalhador não pode ir pro ato, o ato vai até o trabalhador. E é isso que é muito legal, ver que é realmente uma comoção popular, é muito, porque é assim que começam as revoluções, né? Exatamente. E se a gente for ver historicamente, o trabalhador não conseguiu nada esperando O patrão fazer o bondade. patrão fazer a bondade, né? A própria CLT, a gente deve ela em grande parte à Revolução Russa, se a gente for analisar bem profundamente, porque os patrões, com medo do socialismo pelo mundo, começaram a dar algumas benesses para o trabalhador, né? Como férias, 13º e outras coisas, e salário mínimo. Todas essas coisas, ganhos que a gente teve de luta. Né? Se você pegar, falando nessa questão, é interessante que você colocou, né? Mesmo que fuja um pouco do tema, Sim. sobre as heranças que a gente tem graças à União Soviética. Sim. Né? Porque veja só, além de toda essa questão, o voto da mulher, a mulher trabalhar, que eram coisas que não existiam e começaram a surgir após a Revolução de 17, a gente teve até mesmo o New Deal. Exatamente. Né? Depois da crise de 29, os caras pensaram, com essa crise... O keynesianismo foi uma... Então, mas fala aí, Lobo, você que é historiador, os caras lá não ficaram desesperados quando viram a crise vindo e pensaram, o que o trabalhador vai fazer? Exatamente. Vai pro lado do socialismo ou vai ficar do nosso? Aí que eles começaram... que eles abriram mão um pouco para poder ajudar os trabalhadores. O trabalhador, ele tem que ser conscientizado disso, né? Ele tem que saber que se ele for esperar o patrão dele dar uma férias para ele, dar uma escala um pouco menos desumana, que essa 6x1 falar a verdade, né? O cara tem um dia para ficar em casa que não dá para fazer nada. Isso, já viu no supermercado como funciona? O supermercado nem é o domingo. O cara não pode nem escolher se é o domingo. Sim. Sábado? Não existe. Você tem 6x1, você pode tirar tua folga numa terça. Vai da conveniência do patrão. Vai da conveniência do supermercado. Ele que vai te... Isso é uma coisa engraçada, né? Instituir essa questão do banco de horas. E em muitas empresas o trabalhador não tem nem direito de escolher quando. Não. Né? E quando acabou a União Soviética, quando acabou o socialismo na Rússia, aí que os caras do neoliberalismo arrebentaram mesmo, porque eles falaram, agora não temos mais que ter medo. Concorrente, não tem acabou, mais os trabalhadores não tem mais a quem se juntar, então vamos arrancar o couro mesmo. Aí vem tudo essa lavada aí de reforma da CLT que nós tivemos com o Temer aí, que foi fatal para os trabalhadores. Né? É só você ver, né, a era de ouro lá dos Estados Unidos, que vem depois do New Deal e tudo mais.
ela ocorre até a queda da União Soviética, ali mais ou menos. Depois, né, se bem que já estava vindo ali o Reagan antes, né, o Nixon, mas coloca ali até 70 mais ou menos, a coisa estava fluindo bem para o trabalhador estadunidense, né? Depois que acabou a concorrência, cara, o keynesianismo na década de 30 ali nos Estados Unidos foi incrível. O Estado, ele agiu como o cuidador do trabalhador norte-americano. É engraçado eles defenderem tanto o neoliberalismo, né? Porque se você for ver a década de 30 nos Estados Unidos, se não existisse o Estado ali, os caras tinham entrado em colapso. Até onde eu sei, posso estar equivocado aí de não ser a totalidade, mas quem traz direito para o trabalhador não é acordo entre patrão e empregado, não. Sempre vem de cima. Exatamente. Você falou do Getúlio com a CLT. Claro. Né? Foi o Estado fazendo essa transformação no trabalho com mais garantias e tudo mais. Porque se ficasse dependendo só do empregador, não ia ter a redução de jornada de trabalho que teve. Se eu não me engano... 16 horas por dia trabalhando. Não, mas eu falo já modernamente na época do Getúlio. Era 48 horas semanais. Não, era 48 não, mas os trabalhadores aqui no Brasil era 48 na tese. Não, mas trabalhavam 14, 12. Não, mas com certeza. Diariamente. A Nath aqui trabalhou não vamos dizer o nome da empresa. Mas é que eu trabalhei em shopping. E daí você já sabe, a escala de shopping é um dia na semana, domingo, um no mês, e sábado você não escolhe. E sexta-feira também não pode tirar folga. Maravilha. É só até quinta-feira. Só que a empresa que eu trabalhava, eles faziam banco de horas. Qual que é o nome e daí dela? eles... Não. Vou falar o nome da empresa, mas eles faziam. Eu trabalhava numa escala de 12x2. Então eu trabalhava 12 dias, folgava no domingo, trabalhava na segunda-feira, na terça e na quarta-feira eu folgava. Daí, dessa quarta-feira, eu ia folgar só depois de 2 domingos. Então eu trabalhava 12 dias seguidos. Você tá vendo? Você tá brincando. Então é o que você falou. O que tá na lei e o que acontece não, na a lei já... Com o Temer, eles conseguiram abrir tanto pro empresário, pro patrão, que o coitado do trabalhador não tem mais o que fazer. Ele tem que se agarrar nisso aí. Entendeu? E aí fala, mas eu vou perder meu emprego, coitado do meu patrão, meu patrão não vai ter como pagar. Como assim não vai ter, cara? A Natália tinha me mandado um meme, né? Eu acabei nem juntando ele para mostrar depois, que a gente vai mostrar aqui alguns, mas que falava assim, né? Porque a galera fala, não, mas agora tem como o empregado negociar com o empregador. E ele pode escolher se ele vai fazer ou não esse escolhe. E aí a Natália tinha mostrado esse meme que falava assim, a liberdade de escolha do trabalhador é trabalhar dentro das regras ou passar fome. Exatamente. Não tem essa liberdade real, né? Então você pega lá uma galera que nunca trabalhou, igual aquele Nicolas Ferreira, uns deputados sem nexo com a realidade, falando que vai ter liberdade de escolha. Eu tinha que te mandar, eu vi um vídeo, assim, quantos dias trabalhados do Nicolas Ferreira e os dias de faltas dele. Faltas justificadas e faltas não justificadas. Você lembra mais ou menos? Eu sei que ele teve mais folga do que trabalhou. Claro. Então pra essa galera é fácil. Claro. Né? Falar que vai quebrar o Brasil ou não precisa, é um absurdo. Inclusive, né, o pessoal fala muito assim, e a produtividade vai cair. O Brasil já é um país que tem produtividade baixa. Mas ele tem produtividade baixa há muito tempo. Mas se for não ver, tá adiantando, né, mais escala. Eles não se tocaram ainda que, de repente, essa baixa produtividade é essa escravidão que o cara tá, porra. Com certeza. Entendeu? A gente já tem exemplo. Trabalhar? A gente estava falando no podcast passado, no episódio passado, sobre a produtividade da Alemanha, Europa. A Europa, a Alemanha tá dentro. Mas Portugal, Espanha, outros países da Europa. Que aumentou a produtividade com a redução da escala. Mas aqui a galera acha que essa escala 6x1 vai segurar a produtividade, sendo que já está há quanto tempo essa produtividade ruim. E aí, cabe sempre a gente lembrar o que compõe produtividade. É educação, tecnologia e, claro, a energia do trabalhador ali. E o cara trabalhando 6x1, cara, você quer colocar aquela coisa que você estava falando sobre a mulher, por exemplo, ter que cuidar de casa? Então, porque assim, além da escala 6x1, que assim, é uma escala que abrange as partes mais baixas da classe social, e ela foi, assim, gente, não, corta, você vai cortar essa parte. Você estava falando sobre a questão da mulher, jornada dupla dela? Você vê o período da minha mãe, por exemplo. Minha mãe, o meu pai chegava em casa, ela tinha roupa, tava minha mãe cuidando, ela era uma dona de casa, ela era dedicada à casa, né? Ainda estava nesse sistema aí de exploração da mulher como praticamente uma empregada, né?
E aí o que acontecia? Você, trabalhador de uma escala dessa, você chegava em casa, o marido, tirava o sapato, sentava no sofá, tirava uma cerveja de boa. E a mulher, ela tinha ficado o dia todo em casa cuidando da casa. Ela também podia dar uma atenção. Hoje em dia não é mais assim. Hoje a mulher trabalha. Graças a Deus ela está liberta dessa semi-escravidão aí. E aí o que acontece? O cara chega em casa, ou a mulher chega em casa, não tem ninguém que limpou nada, ninguém arrumou nada, os filhos, sabe Deus como é que tava. Essa destruição da família que a gente vê, os caras não percebem, tá em grande parte nessa escala maldita aí. Porque você não tem tempo pra tua família. Mas ainda assim a mulher. Não, e a mulher, coitada. Homem, né? Não, a mulher, coitada. Você imagina. Porque ela chega num sistema machista desse que a gente vive, ela chega em casa, o cara fala: você não vai arrumar a minha comida? Mais caro às vezes. Né? Já tem o salário mais baixo, chega em casa, além do trabalho cansativo o dia inteiro, tem que limpar a casa, cuidar de filho. Como que você se sustenta num sistema desse? Lá em casa é o único multiverso em que a mulher domina e o cara faz. Aí, mas ainda bem. A gente sabe que é minoria, né? Minoria. E aí, outra? Eu já vi amigo meu falar pra mim, traz o meu prato de comida não, aí. Pelo amor de Deus. Já vi. Lá em casa a gente pode falar que o que ocorre é uma reparação histórica. Então não dá pra cobrar muito. A gente sempre vai ouvir esses argumentos, né, da burguesia. Que não dá para fazer, né? O que tem óbvio, que esclarecer para o trabalhador o que vai acontecer pro patrão, né? Ele tá com medo da perda de produtividade? Não. Ele sabe que não vai perder a produtividade. Ele tá com medo de ter que contratar mais gente. Ele tá com medo de ter que gastar mais. Isso é o óbvio. Todo patrão, ninguém quer ter 10 empregados se ele pode ter 5 fazendo aquilo. Perfeito. Então, o que o patronato tá com medo é da contratação, é de ter que ter mais funcionário para fazer escala, entendeu? Só isso. Ele não tá com medo, ele sabe que não vai cair. Se bobear, vai até melhorar. Ele não quer tirar dinheiro do bolso dele, do lucro dele. Enquanto isso, o Nicolas Ferreira tá trabalhando em 3x4, falando que quem não quer trabalhar em 6x1 é vagabundo, tá vendo a filha dele crescer, tá ali o tempo todo com ela. Enquanto isso, o trabalhador não tem tempo pra desfrutar os momentos da vida dele. Não tem tempo pra viver. E é muito triste, porque ninguém escolhe nascer sendo do proletariado, ninguém escolhe estar ali, e você é obrigado a entrar nesse sistema. E se você não tá nesse sistema, é que nem aquele meme que a gente tava falando. Ou você trabalha igual um filho da puta, ou você passa fome. Você não tem escolha. O Nicolas pode ficar com o filhotinho dele lá, ó, de boa, milhões no bolso, tranquilo. Com nós dinheiro. O trabalhador tá lá fazendo o jardim dele para ficar bonito, para receber as visitas dele, né? Para as crianças brincar no jardim, e o trabalhador é esse cara aí que não vai lá ver o filho dele. Entendeu? E esse filho dele, ó, eu dou aula. A família dessa galera da 6x1 tá destruída. Não por ser marginal, por ser ruim, porque o cara não quer. Porque ele não tem tempo pros filhos. Um filho que você, infelizmente, o pai não tá perto, a mãe não tá perto o dia todo, ele cresce sem a base pra. Chega na escola, isso reflete na escola. O cara tá lá bagunçando, ele quer atenção, ele quer alguma coisa, porque ele não, os pais não tem tempo em casa. O cara chega, tá morto. Não consegue ficar com o filho, brincar com o filho. A mãe chega, não consegue brincar com o filho. Aí é só briga, né, cara? E não tem tempo, não fica acordado para ver o que tá acontecendo com o filho. Com quem ele anda. Quem que vai fazer uma tarefa pro filho em casa? Não vai, filho. Outra coisa que tinha que ser discutido no futuro aí é o trabalhador ter direito à declaração justificada para ir na escola do filho resolver problema. Do filho ou da filha. Porque a escola não consegue mais chegar nesse trabalhador, entendeu? O cara fala, não tem como eu sair, né? Não posso e tal. Eu tenho uma grande esperança, se algum dia a gente conseguir implantar uma 4x3, pelo menos, de a família começar a voltar a ter essa união. De ter tempo para eles mesmos, para tomar uma cerveja junto, o marido com a mulher. Ou vai pra igreja. Vai pra igreja, entendeu? Pra ir junto pra igreja sem estar cansado, porque eles conseguem, o cara até consegue, mas tá morto, não é um tempo de qualidade. E pra você ver, né, você falando isso, a gente defendendo uma questão da família que a direita fala que é ela que exatamente, mas eles dão um tiro no pé constantemente com isso, porque é de tamanha burrice você não perceber que você tá criando um contingente de pessoas totalmente desesperada, e uma hora isso dá ruim. Entendeu? Sim. E a família estando destruída, a escola não consegue dar conta, o cara não tem tempo para ninguém, isso lá na frente vai dar merda grande ainda. E o que vocês acharam do Bolsonaro falar que
tem que ser escala 6x1, porque é a escala que Deus trabalhou. Ele não falou isso, não? Falou? Eu não sei se é verdade, eu tava vendo O no Bolsonaro, eu Twitter. não sei, eu mas não eu vi no duvido. Twitter. Eu vi no Twitter. Eu não duvido, eu não. espero que não seja verdade, cara. Eu espero que não seja. Primeiro que é Deus, né, cara? Não, mas é verdade. Eu Deus acho, eu não sei trabalhou se o 6x1. Bolsonaro. Não, tudo bem, mas o cara é Deus, né? É Deus, né? E outra, ninguém mandava nele, ele fez porque quis. fez porque quis. Então, mas é cada coisa daí que a gente vê. Mas também, se falou e se os crentes concordam, então vamos fazer o seguinte: vocês trabalham 6 por 1. Vocês verdade. querem trabalhar igual Deus, mas deixa o trabalhador, então, se você, Ô, porque Deus o país é lá. Gente, Então, então, não- o universo Então, não é nós. Vocês cara, querem nós se não igualar a aguenta. a Deus? gente é humano, né? Nós somos humanos, Não dá, não dá. Até seria uma heresia a gente querer Exatamente. trabalhar como Deus trabalhou. Eu acho que já, Não é aí verdade? já é um outro ponto, ó. Você querer Sim. se igualar a Deus, isso é um outro ponto. É, eu acho que o cara Tem que errou assumir mesmo. sua fraqueza, sua fragilidade humana. Tem que Partir assumir que pra você já cima. nasce pecador, né? Você já nasce Você tem que flagelado. cuidar, você não É é o pecado original, né? Então, e é um discurso, né, cara? Já que a gente tá falando de discursos bíblicos aí, né? Esse discurso veio lá de trás, né? Desde o fim da escravidão. Olha Eu que ia mudança falar na economia, né? Que mudança na economia. A mudança da escravidão pro trabalho assalariado salvou o capitalismo, porra. O capitalismo que quis, né? Ele Entendeu? falou, vamos acabar com isso que tá prejudicando a gente. Mas os caras que detinham os escravos não queriam mudar. Não. E essa questão, se tivesse continuado daquela forma, a gente tinha estagnado. Você Entendeu? sabia que, claro que a República foi criada muito em função do fim da escravidão, que revoltou o agronegócio da época, né? Sim. Os caras ficaram um absurdo. Como vai? Como? Quem vai trabalhar para nós? A escravidão é um negócio bem estranho, né? Para mim é muito estranho, porque eu vejo um cara e falo, você vai trabalhar para mim, eu vou te bater, vou te arrebentar, não vou te pagar nada, e você não trabalhar, eu te mato. E o cara tem que trabalhar. É um negócio muito tão absurdo que eu não entra na minha cabeça. Aí quando você vai lá pro fim da escravidão, você vai analisar aquilo ali, você fala assim, porra, cara, os caras eram mais absurdos ainda. Porque quando acaba, o que os agricultores queriam? Eles queriam uma reparação, queriam uma indenização. Eles brigaram com o Dom Pedro II porque ele não aceitou dar indenização para quem ia perder o escravo. O escravo saiu sem nada, né? Jogado na rua. E o dono do escravo, que já tinha chicoteado, tinha batido, tinha escravizado, tinha explorado o trabalho, queria indenização. Separou o cara da família dele, dos amigos dele. Às vezes misturou com pessoas que não eram nem da mesma nacionalidade, né? Nacionalidade não no contexto moderno, que a gente tem etnia, vamos colocar, né? E ainda queria reparação, né? É uma desumanização, né? Tipo assim, gente, são anos de escravidão, 300 anos de escravidão, sabe? E naquela época, aqueles escravos, em sua maioria, já eram descendentes daqueles que foram trazidos da África, né? Porque tem uma época em que você para de exportar escravos. Acho que foi em 1850, se eu não me engano, a lei do fim do tráfico. Junto com a lei de terra. Proibiu o escravo ter terra também depois. E foram tantas leis ridículas que saíram nessa época, né? A lei dos sexagenários, como se os escravos chegassem aos 60 anos naquela época. A lei do ventre livre. Então, não tipo chegava assim, nem um branco, burguês, da elite. nem o burguês. Então, tipo assim, e é uma desumanização, porque se você parar pra analisar, eu paro e penso assim, cara, como que eles conseguiam convencer as pessoas de que aquilo era normal? Porque hoje em dia, pra gente, é totalmente absurdo você imaginar. Absurdo, né? Tem gente tem gente que estranha aí. Mas teoricamente é absurdo. Mas eu fico pensando assim, cara, e como assim a igreja convencia as pessoas disso? Ela convencia por uma ideia totalmente eugenista e de que eles mereciam mais, que eles não eram tão esforçados quanto. Enquanto isso, eles. Alguns. Qual que era o nome, gente? Os padres jesuítas condenavam a escravidão indígena. De certa forma, existiam aqueles que faziam mas a escravidão africana era. Mas ela era totalmente legalizada, ela era normalizada, era defendida era como se fosse uma sub-raça. Você sabe que a construção da. Vamos fugir um pouco do tema, mas hoje é dia da consciência negra também. Vou lembrá-lo. Hoje é dia da consciência negra, né? É um tema legal. E como tem muito a ver com a escravidão moderna agora da 6x1, né? Tem muito a ver. Em Bordeaux, lá na França, era um dos portos que mais entrava escravo. Tá? E aí o que os caras fizeram? Vamos bolar um jeito, vamos criar uma ciência para provar que a superioridade dos brancos é muito maior do que Isso cientificamente bolaram um concurso para quem conseguisse provar por que o negro era inferior. Entendeu?
Um concurso. Isso ali em meados de 1800. Ah, mas você Tá. tem isso até depois com o Hitler. Nas Não, Olimpíadas, sim, né? mas ele se utilizou disso. A ciência ali, o darwinismo social vem ali. Começa ali, né? E aí o que acontece? Esses caras fizeram esse concurso, ninguém ganhou, porque não conseguiram provar, mas ali saiu um monte de tese absurda, entendeu? Que muitos se utilizaram, tá? Inclusive da Bíblia. A Bíblia tem lá você sabe que o continente Sei. africano, pela Bíblia, ele é um continente maldito, segundo a Bíblia. Tem um nome É lá. o Cã, os descendentes de Cã. Noé. Vamos falar do Marco Noé. Cliciano Eu uma gosto- vez falou isso. Eu esse gosto muito da absurdo. história do Noé, porque Noé é um cara legal, né? Mas- Deus acabou com tudo e salvou ele. E aí, depois, para comemorar, eles plantaram uma vinha lá. Não para comemorar, mas plantaram uma vinha com um monte de uva lá. Ele e os filhos dele, o Sem, o Jafé e o Cã. Três caras massa pra caralho. Ô, fiarado, vamos plantar. Plantou a uva, colheram a uva tudo. Aí o pai falou, ó, vai, fiarado, cuida lá dos carneirinhos, que o pai aqui vai fazer um vinho pra nós. Pá, fez o vinho, carcou tudo sozinho, bebeu, não é? Ficou pelado. Saiu gritando belado pela casa. Viva Deus, viva não sei o quê. Aí os moleques chegou. Sem o Cã e o Jafé, né? Mas o Cã chegou primeiro e começou. O pipi do pai dele tamanho. Maldição, né? Mas teve. Tirou sarro do Noé. Tirou sarro o Cã. Aí o que o Noé falou? Não, Noé não falou nada na hora, mas daí os piá chegou, sem o Jafé, cobriram o pai. Não faz isso não, Cã. Acordou o Noé, sem o Jafé. Cã, tirou sarro do senhor aí, pai. E aí? Não, tá amaldiçoado você e tua descendência toda. Quem era descendência dele para os europeus? Os africanos. Os africanos são os descendentes de Cã e por isso são inferiores pela maldição da descendência de Noé. Isso foi utilizado, e é muito utilizado ainda, para explicar a escravidão, a necessidade, vamos dizer, a liberdade que os europeus tiveram para escravizar os pobres dos africanos, né? Foram se utilizar de tudo isso, de todas essas nuances aí de falar, eles são inferiores geneticamente, Deus amaldiçoou o continente deles porque Cã tirou sarro do Noé, né? Aí depois, por causa da falta de educação que não era proporcionada para os ex-escravos, começaram a chamar de burro, porque Então. né, aí é fácil você lá que estudou e tudo, olhar para uma pessoa e falar, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não tem instrução, não tem porque não foi fornecida. Sim, Exatamente. até mais naquela época, onde o estudo era extremamente estrito à burguesia, Exato. era algo que não era de fácil acesso igual hoje em dia, que também não é essas coisas, mas é mais democratizado. Mas acho que é bem por isso mesmo. Assim. O engraçado é que assim, falam daí, né, na última coisa falar antes da gente voltar para a questão da escala. Falam que o negro é inferior e tudo mais, mas quando precisam, a bomba estoura alguma coisa, pega e vai atrás do negro, né? Na Guerra da Secessão Estadunidense, Tudo. Guerra Farroupilha, Guerra do Paraguai aqui, ó. Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai. Aí vai atrás dos caras, né? Claro. Aí é difícil, né? Não, o que os africanos sofreram, o que o trabalhador hoje sofre, né, com a 6x1, os africanos sofreram um triplo, desde sempre a África sendo explorada pela Europa milionária, graças a Deus, e aos africanos, né? Os africanos e outros povos coloniais exatamente. também, né, que eram os de cor, né? Todo mundo que não era branco. Exatamente. De cor, então indiano, todo mundo. Chinês, japonês, todo mundo era considerado. Mas você vê, Lobão, você falou, né? Foram lá, plantaram a vinha, colheram tudo. Se é o trabalho para você, você trabalha bem, cara. Exatamente. É por isso que o futuro da produtividade tem que ser a cooperativa. Exato, concordo. Você não acha? Eu acho que é. Vocês já ouviram falar numa cooperativa europeia? Eu acho que o nome dela é Madrigal. Alguma coisa assim, eu não lembro. É uma cooperativa espanhola. Ela surge como uma cooperativa de trabalhadores e hoje ela é uma das maiores empresas da Espanha. Depois eu jogo aqui na tela, né, o nome correto, o link para vocês darem uma pesquisa. Virou algo absurdo. A cooperativa tem escola, mercado, indústria, tudo quanto é coisa. Madragon, eu acho. Mas depois eu vou ver certinho. Quando o trabalhador trabalha para ele trabalha bem. Claro. Você pega a Huawei. Falam por aí equivocadamente que a Huawei é uma empresa comum, né? Uhum. Que é capital privado e tudo mais. Mas ela é uma cooperativa dos trabalhadores chineses. Olha aí. E no estatuto dessa cooperativa, inclusive, tem lá quanto do lucro vai para desenvolvimento, quanto do lucro vai para tal coisa. E hoje é uma empresa de referência, né? Então, quando a gente falar na escala, a gente também não pode parar só na escala, no que a gente conquistar. É importante, é vitória,
Mas a gente tem que dialogar com o trabalhador. Por exemplo, o trabalhador de aplicativo. Quanto da grana dele, do trabalho dele, da manutenção do carro dele, do risco dele, fica com a Uber 99? E se, no lugar da Uber 99, você não tivesse uma empresa do Estado ou gerada por eles mesmos em Que cooperativa, o lucro revertesse para ele. entendeu? E que aí só ficasse o custo de manutenção para o desenvolvimento dessa empresa. É um futuro maravilhoso para a Entendeu? humanidade, né? E aí você vai falar que o cara não vai trabalhar? E aí quando tivesse que tomar as decisões sobre essa empresa, assembleia. Eles mesmos decidiriam. Né? Ai, mas aí pra onde que vai o patrão? Coitado Vai do ter que patrão, trabalhar, né? Coitado, o patrão tem que trabalhar, ele, né? ele vai perder dinheiro, mas você é perder. trabalhador, fica aí se fudendo. O patrão vai ter que trabalhar. Ai, que Porque triste. você pega e vê, cara, a questão das cooperativas aí, eu não cheguei a ver o que deu naquela da Argentina, tinha uma, de uma empresa que tinha falido, virou cooperativa também. Mas a galera tá começando a se tocar que a produtividade delas não é algo a ser ignorado, entendeu? Uhum. Você trabalhar e ver o fruto do teu trabalho na tua mão, você poder usufruir dele, é bem melhor do que você ver o cara com um iate nadando lá com um monte de mulherada no iate e você ter um tempo para tua família, né? E outra, né? Essa questão de acúmulo de determinados bens é algo meio estranho, né? Por exemplo, quantas vezes esse cara vai usar um iate no ano? Então, Quanto que ele vai pagar de marina nos meses que ele não vai usar? o capitalista, o rico, o milionário, ele é burro, na verdade, assim, humanamente falando, né? Porque é insustentável, né? Não tem como. Então ele não percebeu ainda que essa ganância dele não vai dar bom, né? Não tem como. E se os humanos começarem a pensar um pouquinho diferente daqui para frente, já estão pensando há muito tempo diferente. Já acabamos com uma escravidão aí. Já estamos mexendo na 6x1, olha que beleza, né? Aos pouquinhos a gente vai né? Já tem a gente, tem você uma jovem que já está consciente, entendeu? E os humanos eles sofrem pra caramba, mas eles vão aprendendo. É difícil, porque a força da corporação é muito grande, né? Aí a gente vai ver uma guerra ainda mais à frente, corporações e cooperativas lutando. Ah, minha corporação, né? Tem que se sobressair. Isso quando começar a autonomizar, virar autônomo o trabalho por robôs, etc., inteligência artificial, não vai ter como não existir algum conflito, né, cara? Não tem como, porque vai ser uma acumulação de riqueza tremenda, eles vão manter empregados somente quem for essencial para a manutenção desses equipamentos autônomos, né? E o resto... O mais gozado do Marx, ele já muito... o cara é bom demais, né? Ele falava do trabalho vivo, que é a gente se fudendo mesmo, trabalhando, coxando, e o trabalho morto, que são as máquinas. Esse trabalho morto, na ideia, ele viria para beneficiar o trabalho das máquinas. E tem como vir. Né? Ele viria, mas o Marx já previa que não ia acontecer isso, porque a gente ia continuar sendo explorado, mesmo com esse trabalho morto fazendo grande parte do trabalho. Mas a gente você vê hoje em dia a tecnologia, ela avançou muito, 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 e a gente tem uma escala 6x1. Olha que absurdo. É genial o que você falou. Entendeu? Não fui eu, foi o Marx. Ele falou lá em 1840. O que você trouxe pro debate. Porque quanto tempo você levava para produzir um carro? Quanto tempo você leva hoje? E o trabalhador está trabalhando menos? Então. Hoje em dia ele não consegue nem ter o carro mais. Antes, se ele juntasse muito, ele comprava. Então o trabalhador trabalha mais, precisando de menos trabalho, ele trabalha mais, ganha menos e não consegue nem chegar perto de comprar o que ele produz. A ganância do capitalista, ela é tão grande que ele quer explorar a mais-valia do coitado trabalhador, até se tiver um robô trabalhando. Ele vai querer que o cara... Só pelo instinto de servidão, né? Exatamente. Porque não tem lógica. Você tá lá com os robôs fazendo os automóveis, dá pro cara ter mais tempo pra família. Dá pro patrão pagar mais a ganância. Ele quer o dinheiro tudo para ele, porque ele tem que investir no setor. Não. Já tá. O parque tecnológico já está bem avançado. Já dá para ter uma escala menor. Já dá para o cara voltar para a família dele. Não precisa essa ganância. Eu até estava conversando com o Diego antes da gente começar o podcast. É uma coisa assim, cara, diminui o desemprego, diminui a evasão escolar. Tipo assim, as pessoas vão ter. Por que os jovens estão não terminando o ensino médio? Porque eles precisam trabalhar. Porque o jovem aprendiz não funciona para eles precisam manter uma casa muitas vezes. Porque muitas vezes não tem um pai que trabalha, tem uma mãe que se mata de trabalhar, mas ganha um salário mínimo. Isso contribui para a evasão escolar. Então, se você tem uma escala menos invasiva,
você dá a oportunidade desse estudante voltar para dentro da escola, ou que ele não chegue nem a abandonar a escola. Claro. Você dá acesso ao estudante universitário a não ter que se matar de trabalhar e ficar de DP em muitas matérias. Você dá a oportunidade dessas pessoas entrarem no mestrado mais pra frente, porque eles vão ter tempo pra estudar, porque, cara, não dá pra você se matar de trabalhar e fazer um mestrado. Não dá. Não dá, então assim... Decentemente não dá. Exatamente. É por isso que o historiador de direito tem uns caras que tiveram. Esses historiadores, grandes historiadores de direito, deviam ter trabalhado, não tiveram tempo para ler os livros. Pode ser. Porque ninguém se torna um alienado Do nada. do Né? nada. Agora, outra Aí coisa... eles estão dando tiro no pé. Então eu tive que trabalhar e estudar. E não leu. Aí... A outra coisa engraçada daquela imagem que a gente tava vendo, que era o ônibus embaixo, né? 6x1, e a galera fala. O trabalhador ele já supera a escala dele de trabalho contratado. Sim. Em cidades grandes, quanto tempo esse cara não leva para chegar no. Vocês lembram quando teve inundação lá em São Paulo? Teve trabalhador que falou assim: ó, não vou conseguir trabalhar amanhã porque inundou lá. Aí os caras falavam assim: não, dorme aqui na empresa. Pra você não faltar amanhã. Entendeu? É bizarro porque, tipo, principalmente quem trabalha no turno noturno, que era o que eu trabalhava quando eu tava na empresa, gente. É que eu estudava de manhã, o que era mais cansativo ainda. Mas quando eu ficava em casa, tipo, num sábado, você não consegue fazer nada, porque você tem que ficar pensando na logística até chegar no trabalho. Então, assim, não é você lá no trabalho, não é aquelas horas, não, é o seu dia inteiro, você consome o seu dia inteiro. Você se locomover, tipo assim, ter que pagar um transporte, ou ter que ir de carro e pagar gasolina. E assim, você tem que se arrumar, é todo um trampo, até porque, tipo assim, você tá trabalhando, eu trabalhava com público, no caso, então eu tinha que estar decente. A dia que eu tava aparecendo, eu ficava, a pessoa olhava pra mim e falava, meu Deus, Natália, é o tamanho da sua olheira, porque eu não tinha nem capacidade de passar maquiagem. E olha que eu sou uma pessoa que adora passar maquiagem. Então, assim, é desumano, sabe? E eu perdi a linha de raciocínio, mas enfim. Mas é isso mesmo. Eu acho que é isso. A gente tá chegando aqui já provavelmente uns 40 e poucos minutos de podcast, né? Hoje é feriado, quarta-feira, dia da consciência negra, como o Lobão bem fez em lembrar, né? Vamos dar parabéns aí pros camaradas da luta movimentos sociais ligados à luta, né? Da comunidade negra, da população negra. Também aos trabalhadores de países que foram coloniais e tiveram que combater contra isso também, né? E eu acho que assim, agora a gente tem que encerrar, porque hoje é quarta, é feriado, mas amanhã é dia de trabalho. E a Natália vai ter aula, claro. Eu, o Lobão, dá aula e eu trabalho num colégio também. Então vamos encerrando por aqui. Convidamos todos para comparecer no ato do dia 22. Lembrando novamente, 5h30 no estacionamento do terminal urbano de Maringá. E é isso aí, galera. Bom descanso enquanto a gente ainda tem. Abraço. Abraço.